Olá, seja mais uma vez bem-vindo de volta. Recordando, no início do curso, nós fizemos uma divisão entre uma parte de explorar e outra de prever. Então a gente já passou pela parte de explorar e a gente teve já um pouco da parte de prever, de fazer previsões com dados com regressão linear. Inclusive a gente usou o Excel. E agora a gente vai continuar na nossa parte de fazer previsões, porém agora o cenário vai mudar um pouquinho. A gente viu que com regressão linear você pode usar para fazer previsões de valores numéricos, né? Então você quer prever quanto você vai vender, isto é um número. Porém, às vezes, a gente quer fazer previsões que não são números. Então, por exemplo, se você quer prever uma determinada doença, né? A partir de sintomas podem existir diversas doenças. Se você quer prever se um cliente ele é um bom pagador ou não, se alguém vai abandonar um curso, qual espécie pertence um determinado ser vivo. Então, são diversos problemas que são encontrados no mundo real em que o que a gente quer prever é uma categoria, não é um número. Isso se chama classificação. Então a classificação é uma área, eu diria assim, a área mais importante quando a gente fala de machine learning. Machine learning é uma divisão da inteligência artificial. A gente pode dizer com tranquilidade que é a área mais importante da inteligência artificial, o machine learning, que é a capacidade das máquinas aprender. Então a gente vai ver um pouco, a gente vai entender um pouco como que a gente pode usar computadores, máquinas, para aprender e fazer previsões futuras para dados categóricos, para dados nominais, dados discretos. Bom, existem muitas formas de se fazer isso. Então a gente pode usar redes neurais, que simulam o funcionamento do cérebro, a gente pode usar árvores de decisão, máquinas de vetor de suporte. Existem muitas técnicas usadas para previsão. Algumas delas são baseadas no simples fatos das probabilidades, né? Para isso a gente vai ver o básico, bem básico do que é a teoria da probabilidade, para depois a gente entender como que isso é usado para fazer previsões para o futuro. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma probabilidade de um único evento. Por exemplo, se eu vou jogar uma moeda, né, a gente sabe que uma moeda ela tem dois lados, que a gente chama de cara e coroa. Então, se essa moeda for justa, ou seja, ela não for enviesada, se ela não tiver algum defeito proposital ou não, existe uma chance de 50% de dar cara e uma chance de 50% de dar coroa. Então, como é que a gente diz isso? Por exemplo, qual que é a chance da moeda, de eu jogar a moeda e dar cara? Então, eu tenho uma chance em duas. Né? Então, são duas possibilidades, cara ou coroa. Eu quero a probabilidade de uma delas. Então, eu tenho 1 sobre 2, é uma chance em duas. Isso me dá uma probabilidade de 0,5 ou percentualmente 50%. Isso quer dizer o quê? Que se eu jogar uma moeda, eu tenho a metade das chances de dar cara, né? Outra metade é de dar coroa, certo? Aqui um exemplo um pouquinho mais complicado, mas que também é o mesmo princípio. Se eu jogar um dado, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e eu tirar 6? Bom, existem 6 lados de um dado, a moeda tinha só 2, o dado tem 6 lados, então eu tenho uma chance em 6, né? Então se eu dividir 1 por 6, eu tenho 0,16, né? A chance de 0,16, ou seja, a chance de eu atirar um dado e dar o número 6 é de 16%. A gente falou apenas de eventos, né, de um único evento. Eu posso ter eventos independentes. O que é um evento independente? Quer dizer que eu tenho eventos que eu vou medir a probabilidade em que não há influência nenhuma de um evento sobre o outro. Então aqui eu vou jogar o dado 2 vezes. As duas jogadas dos dados não tem qualquer influência entre eles, né? Uma jogada não tem qualquer influência sobre a outra. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual que é a probabilidade de jogar 2 dados e dar 1 e 6. Então, são 2 eventos independentes. O que eu faço quando eu tenho 2 eventos independentes? Eu multiplico, ó.
Então, se eu quero que ele dê o número 6, é uma chance em 6, então eu tenho 1 e 6. Se eu quero que ele dê 6, também é uma chance em 6, né? Porque a probabilidade é a mesma, então eu tenho 1 sobre 6. Então eu multiplico 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, porque são 2 eventos, eu tenho 1 sobre 36. E a probabilidade aqui é de 0,027, não em torno de 2%. Então, a probabilidade de você jogar o dado 2 vezes e você tirar um 6 e 1 ou 1 e 6 é aproximadamente de 2%. Isso quer dizer que se você fizer isso 100 vezes, em 2 vezes você vai ter o número 1 e o número 6. Agora, como que a gente pode usar a probabilidade para classificação? Então, lembrando que classificação é quando eu quero prever algo que é categórico. A gente pode usar, então, a teoria da probabilidade, o teorema de Bayes. E como que eu posso criar modelos a partir de probabilidade? Então, só para deixar aqui bem claro, o modelo é aquilo que eu uso, é aquilo que eu construo como base para fazer as minhas previsões. Você vai ver ao longo desse tutorial a criação de um modelo. Então, como que eu posso criar modelos a partir de probabilidade? Então, eu posso olhar dados históricos e calcular as chances de serem influenciados por determinados atributos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de previsão com machine learning, a gente está falando que a gente está pressupondo que já existam dados dos acontecimentos passados. Então, por exemplo, se eu quero prever uma doença, eu já tenho muitos dados passados dessa doença. Então, por exemplo, eu vou ter lá um conjunto de dados que eu vou ter o sintoma 1, o sintoma 2, o sintoma 3, o sintoma 4, o sintoma 5, vários sintomas, e eu tenho a doença, certo? Então aqui a doença, tá bem mal feito aqui, doença, ela pode ser a doença A, a doença B ou a doença C. Bom, isso aqui são dados históricos, dados passados. Eu posso verificar do ponto de vista de probabilidade, né, tendo o paciente tendo os sintomas 1, 4, 5, 2, enfim, qual que é a probabilidade dele ter a doença A, B ou C. Né? Então, se isso já aconteceu, existe uma probabilidade de acontecer novamente. Então é assim que a gente pode usar a probabilidade para classificação. A forma mais simples, mais usual de você usar probabilidade para classificação é o chamado naive Bayes. Então a gente vai ver um exemplo, eu diria assim, um pouco mais prático aqui, simples, mais prático. Então imagine que você colete dados do tempo, né, que ao longo dos dias você venha coletando. Ou uma estação meteorológica, ela vem coletando dados sobre o tempo. E ela coleta dados sobre a aparência, né, se está nublado, se existe sol, a temperatura, se ela é alta, se ela é baixa, se tem umidade, se tem vento. E com esses dados, eu tenho lá se foi possível naquele dia jogar ou não, né, se era possível jogar ou não. No mundo real, a aparência, a temperatura, umidade e vento vão influenciar de forma condicional se você vai poder jogar ou não. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho a aparência, né? A aparência ela vai influenciar se eu vou poder jogar ou não. A umidade também, o vento também, a temperatura também. Né? No mundo real, eu posso ter que existe eu posso dizer que existe, falando de forma simplificada, uma relação entre a temperatura e o vento. Isso a gente chama de probabilidade condicional. Porém, o naive Bayes, ele pressupõe que essa influência ela seja de forma independente, ou seja, ela verifica apenas a influência da temperatura sobre a classe, do vento sobre a classe, da umidade sobre a classe. Ela não vai olhar, por exemplo, a influência de umidade alta com vento forte, ou da aparência nublado com temperatura alta, certo? E mesmo assim, ela usando isso de forma independente, ela funciona muito bem. Né? Empiricamente se comprovou que você usar a probabilidade de forma independente, sem a dependência entre os atributos, funciona muito bem, certo? Então a gente vai ver como que isso pode ser utilizado no mundo real.
Então, aqui, como eu falei, nós temos dados, né? Machine Learning funciona com dados. Então a gente tem que ver a probabilidade para tentar fazer previsão. Então vejo aqui, ó, eu tenho os atributos aparência, temperatura, umidade, vento, jogar. E aqui cada dia eu fui coletando dados, né? Ou, por exemplo, como eu falei, uma estação meteorológica. E aqui dizia, ó, se era ensolarado, se era quente, se era alto, se era falso, se vento, falso quer dizer que não tinha, se eu podia jogar, né? Então, eu posso analisar isso do ponto de vista probabilístico para mim fazer previsões de novos dias. Então, por exemplo, se um novo dia é chuvoso, moderado, temperatura moderada, umidade alta e não tem vento, eu posso ver a probabilidade de eu poder jogar ou não, que é o que me interessa, ok? Então vamos ver como a gente faz isso. A gente tem que começar a fazer alguns cálculos, né? São todos cálculos de probabilidade simples, de multiplicação simples. A gente vai ver que é bem fácil. Então, primeira coisa, vamos contar quantas informações nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados, 14 informações, né? Primeiro, eu tenho que calcular a probabilidade condicional da classe. A classe, como a gente já sabe, é aquilo que eu quero prever, né? Então, eu preciso saber qual que é a probabilidade de eu poder jogar e de eu não poder jogar. Bom, eu tenho que contar, por exemplo, a probabilidade de eu poder jogar sobre o total, que é 14. Qual que é a probabilidade de eu poder jogar? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, né? Eu estou contando sim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a probabilidade do sim é 9 sobre 14. Que eu dividindo, se você calcular aí, dividindo 9 sobre 14, a probabilidade de eu poder jogar é de 64%. Então veja, eu estou, por enquanto, trabalhando apenas com a classe. E qual que é a probabilidade de eu não jogar? Bom, a gente está vendo aqui, ó, é 5 sobre 14. Então é só de contar aqui o não. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 sobre 14, que me dá uma probabilidade aproximada de 0,35. Certo? Então a gente só calculou, por enquanto, a probabilidade da classe, né? Eu tenho 64% de probabilidade de poder jogar e 35% de probabilidade de não poder jogar. Bom, agora eu tenho que calcular a probabilidade condicional dos atributos com a classe. Então vejam aqui, ó, nós temos os atributos, o atributo aparência, o atributo temperatura, o atributo umidade e o atributo vento, certo? Para aparência, eu tenho 3 valores possíveis. A gente pode ver aqui, ó, é ensolarado, nublado, chuvoso. Para temperatura, eu tenho quente, moderado e frio. Você pode ver aqui, ó, só tem esses 3 valores possíveis. Umidade, eu só tenho alta e normal. Vento, eu só tenho verdadeiro ou falso, certo? Bom, agora eu tenho que começar a calcular as probabilidades de cada um desses valores para a classe. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso ver o ensolarado para sim. Então, eu sei que o sim eu tenho 9, né? A gente viu aqui no slide anterior que eu tenho 9 sim. Então ele está me dizendo aqui que os sim são 2 para 9. Se o ensolarado, né, para o sim são 2 para 9. Então, vamos ver aqui, ó, ensolarado, primeiro aqui, ensolarado não, ensolarado não, ensolarado não, ensolarado sim, ó. Primeiro aqui, ó, ensolarado sim. Aqui de novo, ensolarado sim. Então, está correto aqui, ó. A probabilidade do ensolarado é 2 para 9, o que me dá, se eu dividir 2 por 9, 0,22. Certo? Então aqui, ó, estas duas colunas e esta aqui são a mesma coisa. Aqui eu tenho em fração e aqui eu tenho o cálculo do percentual. Agora, qual que é a probabilidade do ensolarado para não? Então vejo aqui, ensolarado para não, o primeiro aqui já é, ó. Então eu tenho 1, aqui ensolarado para não, o segundo já é 2, e aqui eu tenho outro, ensolarado para não. Os outros 2 ensolarados são para sim. Então aqui a probabilidade do ensolarado para não é de 3 para 5, o que me dá aqui uma probabilidade de 0,6. Bom,
Então, eu preciso continuar calculando aqui as probabilidades de todos os outros valores possíveis. Tá? Então aqui a gente tem nublado para sim, 4, acontece 4 vezes no total de 9 e 0 vezes para não. Então não tem nenhuma vez que nublado não foi possível jogar. Vejam que aqui o 9 no denominador da função vai ser sempre, porque é o sim. O sim vai ser sempre 9 e o não vai ser sempre 5 no denominador. Então, claro que a gente não vai calcular aqui todas essas probabilidades, né? A gente não vai ficar aqui, eu não vou ficar aqui narrando o cálculo, mas você entendeu como que funciona, né? Você conta aqui, por exemplo, o atributo quente, ó, que está aqui na coluna temperatura, vê a ocorrência dele por sim e a ocorrência por não, e você sempre vai dividir o denominador vai ser sempre pelo total da presença da classe, do sim ou do não. E assim a gente monta essa tabela. Então, esta tabela, ela passa a ser o nosso modelo. O que é um modelo? Em machine learning, em estatística, enfim, um modelo é uma base que você usa para calcular novos valores. Então, se você chegar hoje e a aparência estiver nublado, a temperatura moderada, a umidade alta e não tiver vento, você vai usar essa tabela aqui para calcular se você deve ou não jogar, ok? Você vai fazer uma previsão se você vai poder jogar ou não. E como que e como que eu uso este modelo? Bom, aí eu vou ter que fazer alguns cálculos. Esses cálculos são bem simples, mas eu simplesmente vou pegar valores aqui deste meu modelo e vou fazer um processo de multiplicação para o sim e um processo de multiplicação das probabilidades para o não, e o que tiver o valor maior quer dizer que ele tem a maior chance de acontecer, é o que tem a maior probabilidade, ok? Então a partir do próximo vídeo, do próximo tutorial, a gente vai ver como a gente faz o cálculo da probabilidade a partir do nosso modelo de machine learning.